Dando sequência aqui, quero falar sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Guarani na próxima terça-feira. Já começou hoje, tá? No caso, o Cruzeiro aí anunciou as vendas desses ingressos, primeiramente para o sócio diamante, que é aquele que paga R$1.000 por mês, né? Para fazer o plano de sócio torcedor do Cruzeiro. Então, no caso, eu quero destacar aqui os preços que foram diminuídos, muito por conta também do duelo contra o Ituano. Todo mundo estava numa expectativa muito alta, mas eu achei um erro do Ronaldo colocar os ingressos tão caros, tá? É claro que lotou, pelo amor de Deus, né? 56 mil torcedores no Mineirão, não tem nem o que reclamar. Mas dava para bater tranquilamente 61 mil se tivesse deixado um setor roxo, por exemplo, o superior, ali por volta de uns R$100, 115, eu acho que teria lotado, mas acabou ficando aí em 56 mil torcedores contra o Ituano. No caso, o Cruzeiro aí nos setores amarelo e laranja, sendo R$60 a inteira, R$30 a meia. Vermelho, o valor é de R$80 a meia, R$80 a inteira e R$40 a meia. Até que achei um valor interessante. Enquanto o roxo superior, no caso, 120 e a meia é R$40, além do roxo inferior, 150 e a meia 75, de acordo com o Super Esportes. Lembrando que a abertura para o sócio, o mais barato, né, o time do povo, abertura às 9 horas da manhã, na sexta-feira, dia 14, e a venda em geral, também na sexta-feira, dia 14, mas só às 4 horas da tarde, com até 2 ingressos por CPF. Eu vou nesse jogo também, tá? Possivelmente eu vou ficar ou no amarelo do inferior mesmo, ou no laranja, vou ainda confirmar. Dependendo ali, se não tiver também, acho que nesse vermelho a R$80 até que tá um preço ok para esse jogo contra o Guarani, que é o penúltimo dentro de casa e o último que eu vou estar aqui também em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. Vou voltar aí para Goiânia no final desse mês, né? Então aí vou despedir aí do Cruzeiro nesse jogo, porque contra o CSA dia 6, né? Já vou estar em casa. Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha desses valores e se você vai, né, nesse jogo aí com 2. E para terminar aqui nosso vídeo, quero falar sobre uma sugestão de reforço para o Cruzeiro no ano que vem, que não é um jogador muito conhecido, apesar de jogar no Santos, que é no caso do Bruno Oliveira, meio campista aí de 24 anos de idade, que na minha opinião seria um bom reforço para o Cruzeiro desde 2020, onde ele surgiu com destaque na Caldense, né? Para falar a verdade, no ano passado ele foi especulado no Cruzeiro, em 2021 ele jogou muito bem pela Caldense no Campeonato Mineiro, 13 partidas, 3 gols marcados e 2 assistências. Ele teve o seu nome especulado, mas acabou indo para o Vitória, onde jogou a Série B, né? Em 38 jogos ele atuou em 32 partidas, também com 3 gols e 3 assistências. O Vitória acabou sendo rebaixado, então não teve condições de comprá-lo junto à equipe da Caldense, e ele foi emprestado esse ano para o Santos. No Santos ele até chegou a ter alguns momentos como titular, mas nessa reta final da Série A não tem sido muito aproveitado, porém jogou com uma certa frequência, né? 22 partidas e uma assistência. Um jogador aí jogar 22 jogos no Santos, realmente um número bem expressivo. Ele só não foi realmente titular depois dessa sequência do meio da temporada para o final, que ele não teve muito espaço. Jogador que surgiu na base no caso do Bragantino, e começou profissionalmente no Grêmio Osasco de São Paulo. Na minha opinião, poderia ser uma boa opção e tem vários fatores que ajudariam nisso, como por exemplo, ele não ser um jogador que o Santos tem interesse de comprar, e ele pertencer à Caldense, né? O Cruzeiro poderia muito bem fazer um acordo com a Caldense por empréstimo, apesar de que eu vejo que se não aparecer uma proposta realmente em dinheiro, eu acho que a Caldense até preferiria disputar o Campeonato Mineiro da primeira divisão com um jogador, e aí sim emprestá-lo somente, né, na disputa de uma eventual Série A. Então não é um nome assim dos sonhos, né? Nossa, que baita jogador, né? Nossa, números interessantíssimos. Mas pelo que eu vi de jogo dele aí, do Bruno Oliveira, é um cara que gosta de sair com a bola nos pés, tanto que foi contratado pelo Santos, né? Depois de jogar muito bem a Série B pelo Vitória, e na minha opinião encaixaria bom nesse time do Pesolano. Ele pode atuar um pouco mais avançado, como por exemplo um meia ali ofensivo, mas num papel igual o Neto Moura teria aqui no Cruzeiro, com o Willian Oliveira ou o Machado dando mais contenção para ele, né, para ele poder ir um pouco mais com liberdade. Eu acho que seria uma baita opção o Bruno Oliveira para o ano que vem. 24 anos de idade, eu acho também que não seria muito caro se o Cruzeiro quisesse comprá-lo junto à equipe da Caldense. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você lembra aí do jogador que atuou aí na temporada passada pela Caldense, inclusive foi eleito um dos melhores jogadores, né, do campeonato ali, ainda mais nessa posição de meio campistas, e foi especulado em vários times da Série A, agora deixando a equipe do Santos no final dessa atual temporada. O vínculo dele com a Caldense, pelo menos de algumas informações que eu vi, não acaba por agora, deve ir pelo menos até o final da próxima temporada. Enfim, tô curioso para ver a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Só lembrando que essa informação aí também até esqueci, né? E esquecendo meu amigo aí, o Carlos, do Peixão News, que trouxe essa informação na última segunda-feira. Eu acabei tirando o print aqui lá no Instagram, deixando para vocês que não vai ficar, né, no caso, com o jogador para a sequência da temporada.
Sequência aqui, quero falar também sobre essa parceria entre Cruzeiro e Vitória, que deve ocorrer muito mais por conta aí dessa dívida do Cruzeiro junto ao David, com a equipe de Salvador, do que propriamente uma parceria entre os clubes ou algo nesse sentido em relação à categoria de base. Mas, para falar a verdade, vai ser algo interessante que eu vejo para a Raposa, principalmente para alguns jogadores que estão encostados aqui no Cruzeiro e outros da categoria de base. O Fábio Mota, que é o presidente do Vitória, que trouxe essa informação. Inclusive eu tenho um outro canal, o Black Cartel Foot, que eu vou deixar na descrição também caso você queira se inscrever, onde lá eu trago vídeos assim de outros times no Brasil, né? Eu trouxe um vídeo hoje nessa segunda também do Vitória e listei algumas opções de reforços que, na minha opinião, não iria fazer muita falta pro Cruzeiro e que iria agregar ao Vitória. E aqui no vídeo pro Cruzeiro, né, eu quero separar aqui, principalmente em relação a alguns jogadores da base que, na minha opinião, poderiam ser emprestados para a disputa de uma série B, que o Vitória conseguiu acesso, e voltarem mais valorizados aqui para o Cruzeiro. Só lembrando que essa informação aqui foi divulgada pelo Diário Celeste, no caso por parte do Cruzeiro, e o presidente do Vitória falou o seguinte, abre aspas, uma solução que a gente tem, que no caso a gente está conversando com o Cruzeiro, que é que a gente possa abater, né, reforçar em abater a nossa dívida com jogadores que nos interessam do Cruzeiro. Isso é uma outra opção que a gente está pensando em fazer. Então não está confirmado, mas eu quero listar aqui alguns nomes que, na minha opinião, jovens, aqui primeiramente, que poderiam ser emprestados e depois voltar, né, para o Cruzeiro. Por exemplo, o Everton, zagueiro aí que jogou apenas 2 jogos pelo principal do Cruzeiro nessa temporada, jogador convocado para a seleção brasileira de base da categoria. O goleiro Denis também, que fez 2 partidas no estadual pelo Mineirão e tem sido até reserva do time sub-20, mas eu acho um baita goleiro. Tem também aí o Luizão, zagueiro da categoria de base, que cresceu bastante nos últimos jogos, muito novo ainda, com apenas 19 anos de idade. Eu vejo que o Cruzeiro igual deve 8 milhões e 200 mil reais para o Vitória, 8 milhões e meio pelo David, né? Eu vejo que poderia, vamos emprestar, por exemplo, igual que eu listei, o Wagninho. O Wagninho ganha, vamos supor, só para facilitar a conta, 100 mil por mês. Eu não acho que seja isso tudo, mas 100 mil por mês, vamos pagar então um ano de contrato aí, 1 milhão e 200, e vai abater nessa dívida. Eu acho que o Cruzeiro não pagaria 100%, mas, por exemplo, vamos ajudar com 50, 60, até porque o Cruzeiro tem, no caso, esses jogadores com contrato por mais um ano, e se ficassem aqui no Cruzeiro, iriam estar pagando 100% de qualquer maneira, mas eu só não acho tão provável o Ronaldo ceder alguns jogadores e pagar tudo, porque a folha do Cruzeiro pro ano que vem ainda vai ser muito baixa, próximo dos 6 milhões, no máximo 6 milhões e meio de reais. Mas alguns exemplos de jogadores que ainda têm contrato até o final do ano que vem. Wagninho, João Paulo, tem também, no caso, o Bruno José, o Giovani, que estão emprestados, né? Bruno José ao Guarani, o Giovani ao Sport. Tem também o Rodolfo, que está, o Rodolfo, melhor dizendo, no final desse contrato, né? Com a América, mas, dependendo, pode continuar para o Cruzeiro no ano que vem. Eu fiquei só pendente em relação ao Canezinho e ao Pedro Castro, que eu não tenho certeza se ambos têm contrato com o Cruzeiro só até o final desse ano. Se eu não me engano, o Canezinho realmente até o final desse ano. Mas o Pedro Castro não consegui achar nem informação sobre isso, nem no Transfer Market, nem notícia na época quando ele foi contratado. Fiquei até na dúvida, né? Não achei mesmo. Mas tem algumas opções que, na minha opinião, poderiam ser emprestados e até voltar um pouco mais valorizados, jogadores da base. Tem igual, por exemplo, o Joseph, o Alex Santos, o Alex Silva, né, melhor dizendo, que não tem muita sequência. O Marcelinho, que estava emprestado à Ferroviária de São Paulo. Enfim, vários outros jogadores que, na minha opinião, poderia ser uma boa também pro Vitória. Ou, por exemplo, o Cruzeiro... vamos ceder aí o Bruno José e o Giovani. O Bruno José é avaliado em, 2 milhões, o Giovani é avaliado em 1 milhão de reais. Então vamos ceder esses jogadores 3 milhões de reais e vamos abater nessa dívida. Eu acho que poderia algo nesse sentido também, até por conta do Cruzeiro ainda ter vínculo com esses jogadores. Só completando, o David foi comprado aí pelo Cruzeiro, né, com um valor próximo também, com as taxas 10 milhões de reais. 26 anos de idade atualmente. Pelo Cruzeiro jogou muitas partidas, mas poucos gols, poucas assistências, né? Ele fez aí no total seus 70 jogos pelo Cruzeiro com 4 gols e 4 assistências, números bem ruins do atacante, que depois disso foi jogar no Fortaleza, e aí sim, por lá foi bem, com 120 jogos, 25 gols e 12 assistências. O Cruzeiro abriu mão de todo o percentual que tinha comprado dele, junto ao Vitória, comprado, né, porque nem acabou pagando, junto ao André Cury, que o Cruzeiro abriu mão desse percentual para quitar uma dívida com o próprio empresário, e ele foi vendido ao Internacional com um valor próximo dos 10, 15 milhões de reais para o Inter, nesse ano pelo Internacional também, com números bem ruins,
reencontrou o Mano Menezes, que trabalhou com ele em 2018 e 2019, tem até aqui 36 partidas, 2 gols e 2 assistências, mas tem sido mais reserva do que titular da equipe do Internacional. E você, quero que deixe aqui também algumas opções de jogadores que você acha que pode fazer esse intercâmbio, né, pela equipe do Vitória e retornar ele um pouco mais valorizado, e outros jogadores que você não queria que continuasse no Cruzeiro para a próxima temporada. E esse assunto do David voltando, né, que é o Cruzeiro, agora em relação a essa dívida que ainda está pendente de 8 milhões e meio de reais. Para aqui também quero falar sobre o Rômulo, que confirmou essa sua saída aqui do Cruzeiro no final da temporada, e isso já era de se esperar, né, até porque o contrato dele ia até o final de 2023, foi antecipado aí até o final desse ano e não vai continuar para o ano que vem, mas até eu tinha uma expectativa dele aposentar e realmente trabalhar no Cruzeiro, que não vai acontecer, tá? Porque o Ronaldo tinha proposto isso, mas o Rômulo entende que consegue jogar por mais umas 2 ou 3 temporadas, e realmente, né, o Rômulo que perdeu espaço aqui pelo Cruzeiro, mas aí falar que ele é um jogador ruim ou algo nesse sentido, eu acho que já é um pouco errado, tanto que ele tá aí bem experiente já, 35 anos, né, se eu não me engano, só confirmar aqui, isso, 35 anos, e joga com uma frequência, realmente, ano passado mesmo, com 46 partidas e 6 assistências. Nesse ano, apesar de ele não ter jogado com muita frequência, né, foram em 25 partidas, e em entrevista ao Nicola, nessa última sexta-feira, ele comentou um pouco sobre o que ele pretende e afirmou isso, né, de querer jogar por mais 2 ou 3 anos, e depois disso se aposentar para virar dentro dessa área assim, de um coordenador técnico e depois um técnico mesmo, que eu acho que ele tem muito potencial. Tanto que ele já tirou essa licença por parte da Federação Italiana. É raríssimo se você vê treinadores, né, brasileiros com essa disponibilidade de poder comandar na Europa. Raríssimo mesmo. Um dos poucos aí que tinha era igual o Silvinho, que treinou o Corinthians, o Lyon. Mas se você vê um jogador que já, antes de aposentar, já tomando essas providências, realmente eu vejo muito potencial daqui a alguns anos o Rômulo aí se tornar treinador. E ele disse que tem interesse de voltar ao Cruzeiro, no caso, poderia para jogar, mas também se fosse para ele treinar, né, o Cruzeiro. Ele disse que se tivesse essa oportunidade, ele aceitaria em vir ao clube, né, retornar aí depois de, no caso, esse período que ele vai ficar fora. O Ronaldo, que, igual falei, fez essa proposta para ele, e até mesmo ele comentou um pouco sobre isso, sobre esse término de contrato, dessa antecipação desse vínculo à ESPN, abre aspas. Eu tinha contrato até 2023 e nós fizemos um acordo para encerrar no final desse ano. Eu estou muito mais tranquilo porque sairei com a missão cumprida de colocar o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, disse a entrevista à ESPN, e ele é um jogador realmente que surgiu aí na base. No caso, teve passagem pelo Atlético Paranaense, no Cruzeiro, antes de chegar à Fiorentina da Itália, jogou muito tempo no Hellas Veronas, até chegou a ser convocado para a seleção italiana, onde ele tem dupla nacionalidade, jogou na Juventus lá em 2014, 2015, pouco mais de 1 ano e meio na equipe da Juventus, naquele auge, né, da Juventus ali, 2014, 2015, chegando inclusive em decisões. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do Rômulo, dessa saída dele que não vai continuar para o ano que vem. Ele deve continuar jogando aí profissionalmente. Agora, a saber, né, se ele vai jogar no Brasil ou no exterior, aí é uma incógnita. Eu acho muito mais provável de jogar num time da Itália do que necessariamente jogar no Brasil, tá? Eu acho muito mais provável mesmo. Quero que você deixe aqui embaixo se você aceitaria também o Rômulo, quem sabe daqui uns 4, 5 anos como também treinador.